Olá, turma. Vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina de Ética e Legislação. Reforço com vocês que eu estou à disposição em caso de dúvidas ou questionamentos, tanto pelo e-mail, que já foi disponibilizado para vocês, quanto pelo WhatsApp. Eu estou em um grupo de atividade de vocês, que pelo que eu entendi da dinâmica, só administradores postam, né, informações, materiais lá, mas eu estou lá como participante do grupo, então é só buscar o meu contato lá, estou à disposição para a gente poder caminhar aí nesse período. Hoje vamos discutir aqui racismo, misoginia, homofobia e intolerância religiosa. Vamos apresentar essa discussão, né? E começando aqui pelo racismo, esse conceito de racismo, né? Uma discriminação social baseada no conceito de que existem diferentes raças humanas e que uma é superior à outra. Então é uma ideia, gente, de que a humanidade estaria dividida em raças e que existem algumas que são superiores às outras, ou uma que é superior à outra. E essa noção tem base em diferentes motivações, em especial as características físicas e outros traços do comportamento humano. Vamos pensar a situação mais marcante de racismo no nosso território, que foi a escravidão. A escravidão, ela colocou pessoas negras como submissas a tipos de trabalhos, né, de exploração, de violência, castigos físicos. Essas pessoas foram desumanizadas durante o período de escravidão. Elas já vieram para cá, para esse território brasileiro, escravizadas, né, pelos portugueses. Elas já vieram contra a própria vontade. Então é um processo de desumanizar aquela pessoa que estava ali. Nós vivenciamos isso no território brasileiro por 300 anos. Então, a gente percebe que essa ideia de que a humanidade está dividida em raças e que uma é superior à outra é quando a gente pensa na escravidão. Então, quer dizer que as pessoas brancas se consideravam superiores, aí elas iam lá nos países de origem, né, dessas pessoas, as tomavam, né, a força mesmo, escravizavam e traziam para trabalhos em outro continente, né, longe das suas origens. É toda uma ideia de que esse povo branco era superior e de que estava de alguma forma autorizado a fazer isso, né? Quando diz aqui no conceito que essa noção tem base em diferentes motivações, em especial as características físicas, é da gente pensar que essa leitura que é feita se a pessoa pertence a uma raça ou a outra é feita a partir também de características físicas. Então, como é que se reconhece uma pessoa branca? Ah, pelo formato do cabelo, pelo olho, pelo formato da boca, do nariz. E uma pessoa negra, como é que se reconhece? Pelo cabelo, pelo olho, pela boca, pelo nariz. Da mesma forma, uma pessoa de origem asiática, que em algumas terminologias é compreendida como a raça amarela, né? Então, essas características físicas sustentam essa leitura da divisão racial. Para essa aula de hoje, gente, eu busquei trazer reportagens, chamadas de reportagens de jornais, que vocês encontram também disponíveis aí na internet, porque esses temas são temas que são vivenciados cotidianamente por diversas pessoas, mas às vezes são temas menosprezados. Quando a gente pensa em racismo, por exemplo, não, racismo não existe mais no Brasil. A escravidão já acabou. Sim, a escravidão acabou em 1888. Foram 300 anos de escravidão. A gente esteve mais tempo em escravidão do que fora dela, né? Considerando aí que de 1888 para 2020 são cento e poucos anos. Qual foi a bagagem cultural, a herança que o povo brasileiro ainda carrega
desse processo de desumanização de pessoas negras. Eles existem, às vezes são negados, né? Existem essas marcas ainda, às vezes são negadas. E aí essas reportagens eu trouxe para que a gente possa visualizar denúncias, situações do cotidiano que vão mostrando que isso ainda está acontecendo, né? De outras formas. Mas para a gente ampliar a noção de racismo, eu comecei aqui com o racismo que começou a se manifestar de forma mais intensa a partir da disseminação do novo coronavírus pelo mundo, que é um tipo de racismo contra pessoas asiáticas, de origem asiática. As duas reportagens dizem: epidemia do Covid-19 dispara racismo contra asiáticos. A outra, pandemia de coronavírus gera surto de racismo contra asiáticos. Comunidades asiáticas no mundo foram alvo de violência física e verbal e segregação depois que o vírus foi considerado uma doença chinesa. Então, principalmente através das redes sociais, cresceu uma especulação de que esse vírus tenha sido manipulado pela China em laboratório, né, com alguma intenção, e aí existem as mais diversas explicações de qual seria essa intenção. E laboratórios de diferentes países, fizeram pesquisas com o vírus e comprovaram que ele não foi manipulado no laboratório, ele não foi produzido, né, num laboratório, mas ele é uma mutação do próprio coronavírus. A gente está lidando hoje com um novo coronavírus, mas ele é uma mutação, segundo estudos, dos coronavírus que já existiam. Mas essas especulações de que essa doença teria sido produzida, né, na China, esse vírus teria sido produzido na China, gerou esse tipo de ataque de pessoas. Vocês podem ver nas reportagens de pessoas que foram agredidas fisicamente, se vocês procurarem essas informações. E cresceu aí uma campanha em que alguns, né, estão fortalecendo aí na internet: eu não sou um vírus. Porque essas pessoas se sentiram atacadas como se elas fossem o próprio vírus, né? Então, caso vocês pesquisem, vocês também podem encontrar esse tipo de violência retratado como xenofobia. O que é xenofobia? É a prática de ódio, de aversão, de discriminação contra estrangeiro, contra pessoa de uma cultura diferente da sua. Trouxe aqui uma chamada de reportagem que fala sobre Maju Coutinho. Para quem não sabe, Maju Coutinho, ela é uma jornalista, né, uma apresentadora, e ela, por um tempo, ela foi responsável pelas notícias meteorológicas em um jornal de uma emissora, e aí, passado um tempo, ela assumiu como apresentadora principal de um jornal dentro da mesma emissora. Então ela ganhou uma posição, ela atingiu uma posição de visibilidade, ela passou a ser mais vista. E sendo mais vista, ela foi também mais atacada. E quando a gente vê a reportagem aqui, é vítima de racismo mais uma vez, a gente pensa que isso já deve ter acontecido, né? A reportagem sugere isso. Mais uma vez significa que já aconteceram outras vezes, ou outra vez. Então, Maju, uma mulher negra que atingiu uma posição de visibilidade, começou a ser atacada a partir do racismo. Continuando aqui essa ampliação da noção de racismo, trouxe essa reportagem que fala sobre o racismo contra índios. Então, Mato Grosso tem maior número de casos de racismo contra índios do país, aponta relatório. O levantamento mostra situações diversas, índios que sofreram discriminação em hospitais, delegacias e nas próprias aldeias. Mato Grosso tem 52 terras indígenas. Para a gente pensar que, apesar de nós termos aqui no Brasil, até pela nossa história, né, na história da escravidão, apesar da gente pensar automaticamente em pessoas negras quando a gente pensa em racismo, né, muita gente associa diretamente, mas o racismo ele também pode ser aplicado, exercido com outras populações. Daí aqui a homofobia. Homofobia significa aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio ou preconceito que algumas pessoas ou grupos nutrem
contra os homossexuais, lésbicas, bissexuais e transexuais. Então, vamos entender como é que esse tipo de prática de violência se aplica, né? Nós vivemos em uma sociedade que está pautada, a grande maioria das pessoas vivencia a heterossexualidade. E aí, a heterossexualidade, né, pessoas de sexos opostos que se unem afetivamente. Então, isso é considerado de alguma forma a norma. E aí, quando a gente pensa que tem uma forma de sexualidade que é considerada a norma, outras ficam de fora da norma. E aí podem ser consideradas como patológicas. Por muito tempo, a homossexualidade foi considerada doença, considerada um desvio, e hoje em dia a própria Organização Mundial da Saúde reconhece que não se trata de uma doença, que não se trata de um tipo de desvio, mas sim de uma expressão da sexualidade humana. Só que como nós vemos, né, a gente vem desse processo de considerar uma forma de sexualidade como anormal, essas outras formas tornam-se ainda alvo de preconceito, de ódio, alvo de repugnância, como está dito aqui. A homofobia, gente, é um termo mais utilizado, ele circula com mais frequência, mas hoje em dia a gente percebe que alguns grupos, como por exemplo pessoas transexuais ou mulheres lésbicas, já solicitam que exista uma terminologia específica. Então, quando a gente pensa aí na homofobia, a gente está pensando nela como algo que é mais que circula mais, o termo circula mais facilmente, mas ela também engloba outros grupos, não só outros grupos que estão buscando um termo próprio. E aí, quando a gente pensa nas lésbicas aqui, vem a lesbofobia como esse termo. Por grupos, os movimentos sociais de mulheres lésbicas afirmam que não dá para a gente dizer que a mesma violência que dois homens sofrem é igualzinha que duas mulheres sofrem por serem um casal. Então, existe essa luta por esse termo em particular, né? Assim como a transfobia, quando a gente pensa em pessoas transexuais. Pensamos em que a pessoa que é trans, né, que ela nasceu e foi reconhecida como sendo pertencente a um sexo específico no decorrer de sua vida, ela não se reconhece, né, naquele sistema sexo e gênero, ela não se reconhece daquele modo como ela foi reconhecida ali quando nasceu, e aí ela inicia um processo de ocupar, de se afirmar como pertencente a outro gênero, a outro sexo. Por exemplo, uma pessoa que nasce e é reconhecida como homem, e aí no decorrer de sua vida vai se percebendo como uma mulher. E aí tem um direito adquirido, inclusive, de ter um nome social, de ter o nome atual dessa pessoa reconhecido, né? É importante a gente saber isso como profissional de saúde, tá, gente? A gente que vai atendendo pessoas diversas, é importante que a gente reconheça essas situações que inicialmente parecem fugir dessa norma que já é conhecida, que já é estabelecida, né? Bom, então, para resumir aí, para fechar essa explicação da homofobia, ela é uma designação ampla para pessoas que exercem uma sexualidade fora do que é considerado norma. E aí eu quero que vocês saibam que existem lutas específicas de grupos específicos para que existam termos específicos. Lesbofobia, transfobia, como eu já estava dizendo. Então, fechamos aí essa explicação.
Vamos às notícias. Casal denuncia funcionária do SAC por homofobia após mulher pedir identificação paterna em RG do filho. Alguém vai ter que ser o pai. A reportagem diz que o caso ocorreu em Salvador. Resolução da CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, prevê, no caso de filhos de casais homoafetivos, que é obrigado constar no documento a nomenclatura filiação, sem distinção de paternidade e maternidade. Então, lá na certidão de nascimento, numa situação de um casal homoafetivo, nesse caso de duas mulheres, não teria que constar a paternidade, teria que constar apenas filiação. Mas a gente está vendo aqui uma pessoa que é funcionária de um estabelecimento que está a serviço da população, mas não consegue compreender a diversidade dessa população. Vamos percebendo aí a importância da gente fazer essa reflexão conosco para a gente não reproduzir isso nas nossas práticas de atendimento, de cuidado, né? Às pessoas nos contextos de saúde ou os outros que a gente trabalha. Porque não nos cabe esse tipo de julgamento aqui. Você pode vivenciar a sua vida particular de uma forma. Você pode ter algumas convicções, né, baseado nas coisas que você acredita. Tudo bem, é só importante que você saiba que existem outras pessoas que vivem de outras formas e que têm direitos adquiridos e que merecem ser respeitadas, tratadas com integridade, né, com respeito, tratadas como seres humanos. Não nos cabe desumanizar ninguém ou estabelecer superioridade de alguns humanos em relação a outros. Outra situação, casal gay acusa homem de homofobia e agressão no centro de São Paulo. Vítima teve traumatismo craniano. Caso ocorreu na noite de sábado, após namorados deixarem balada LGBTI. Segundo polícias, 3 agressores fugiram após crimes. Uma das vítimas está internada na UTI. Então, balada LGBTI, gente, o termo LGBTI significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, e o I que designa pessoas intersexo, né? Pessoas intersexuais, que são pessoas que, sem intervenção médica ou cirúrgica, apresentam características que são difíceis de reconhecer dentro de um dos sexos, né? Difíceis de firmar e falar assim, não, aqui nós temos uma pessoa do sexo feminino, com todas essas características que são reconhecidas no sexo feminino, e aqui temos uma pessoa do sexo masculino com todas as características reconhecidas como sendo do sexo masculino. Então, o intersexo também está reconhecido aqui nessa sigla LGBTI. Então, voltando à reportagem, agressão. E aí, por quê? Né? A pergunta que vai ficando, por que essa agressão? Por que isso aconteceu? Por quê? O que se ganha? O que essas duas pessoas que estavam saindo de uma festa implicam de risco ou de perigo para outras pessoas que se sentem no direito de agredir? Então, não existem respostas lógicas, né? Se a gente pensar para isso. Porque ainda que eu discorde, ache que não é legal aquela expressão de sexualidade ali, o que me autoriza a agredir uma pessoa? O que me autoriza a não respeitá-la em suas escolhas? Não encontramos resposta para isso. Aqui, Brasil registra uma morte por homofobia a cada 16 horas, aponta relatório. Então, a chamada da reportagem diz por si, né, complicado quando pensamos que alguém se sente no direito de matar uma outra pessoa por conta da expressão da sexualidade dessa pessoa. Então, não preciso nem me estender muito, eu acho que a reportagem diz por si para que a gente não se esqueça que é um tipo de violência que é recorrente, que a gente não apague, que a gente não queira silenciar e fazer de conta que isso não acontece, né?
quando a gente faz de conta que não acontece, de alguma forma a gente também está contribuindo para que isso se perpetue, para que isso continue sendo natural, né? Que continue sendo natural que dois homens sejam agredidos porque estão juntos. Daí a gente vai para misoginia. Misoginia é a repulsa, desprezo ou ódio contra as mulheres. Essa forma de aversão mórbida e patológica ao sexo feminino está diretamente relacionada com a violência que é praticada contra a mulher. Pausa aqui nesse conceito para pensarmos que o termo machismo é um termo facilmente reconhecido, né? As pessoas falam hoje em dia muito mais de machismo, e o machismo é essa ideia de que o homem seria superior à mulher. Então, o homem acha que, ou alguém pode achar, né? Não só o homem, às vezes as mulheres também podem acabar reproduzindo falas machistas. Ah, não, porque a mulher não dirige bem, né? Porque tem serviço que é de homem, tem serviço que é de mulher, tem lugar que é de homem, tem lugar que é de mulher. É essa ideia de superioridade do masculino ao feminino. Quando nós pensamos na misoginia, isso se amplia porque, para além da superioridade, nós estamos falando de ódio. A misoginia, ela é o que sustenta, por exemplo, violências, né, contra as mulheres que chegam ao feminicídio, à morte dessas mulheres que são violentadas. Continuando aqui, a misoginia é a principal responsável por grande parte dos assassinatos de mulheres, também conhecido por feminicídio. Então, quando as mulheres são assassinadas, a gente pensa aqui que, para além de haver uma ideia de superioridade do masculino em relação ao feminino, tem também ódio, porque alguém chegou no ponto de violência extrema de matar. Então, continuando, a misoginia é a principal responsável por grande parte dos assassinatos de mulheres, também conhecido como por feminicídio, que configura-se como formas de agressões físicas e psicológicas, mutilações, abusos sexuais, torturas, perseguições, entre outras violências relacionadas direta ou indiretamente com o gênero feminino. A tipificação do feminicídio, gente, feminicídio é um assassinato de mulheres, né? E a tipificar, criar esse nome para identificar esse assassinato é importante para que sejam produzidas estatísticas, para que se conheça a realidade brasileira em relação à violência e assassinato que se relaciona ao gênero, né? Então, é importante que a gente compreenda que, assim, algumas pessoas dizem, mas não poderia ser só assassinato? Tá, mas o assassinato de algumas mulheres, ele tem a particularidade de essa mulher já ter sido vítima de violência doméstica, ela já ter sido vítima de violência psicológica, física, de inferiorização por ser mulher. Então, chega ao ponto, né, do assassinato em si. Esse assassinato específico, com esse histórico que está relacionado ao gênero, ele precisa receber essa tipificação, esse nome, feminicídio, para que possa ser devidamente reconhecido e trabalhado dentro da sociedade. Vamos às notícias. Justiça manda Facebook excluir post com conteúdo de ódio contra a mulher. Juíza determina que rede social adote no Brasil os mesmos métodos de controle de padrão internacional. Então, a justiça interviu contra um post. A gente vai percebendo hoje em dia que as redes sociais se tornaram um espaço de liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão às vezes está acompanhada de ódio, né? De manifestação do ódio. Então, algumas dessas redes sociais têm a possibilidade de fazer uma denúncia se você vê algum conteúdo que você considera impróprio. Aí você faz uma denúncia. Quando muitas pessoas veem e fazem muitas denúncias com o mesmo direcionamento, essas denúncias costumam ser bastante consideradas, né? E aí o post é excluído, a pessoa é banida da página, mas a gente percebe ainda que muita coisa acaba escapando e continua ali na rede social, destilando ódio, enaltecendo algumas violências que acontecem.
Feminicídio mata 8 mulheres por dia no Brasil. Confira os relatos, né, que a reportagem trouxe aí. Assassinato de mulheres choca famílias. Quem sobrevive muitas vezes tem medo de denunciar. Então, que número, né? A gente tá aí com uma reportagem de 2017. 8 mulheres por dia eram assassinadas até esse momento aqui de 2017. É um número bastante expressivo. A gente não pode desconsiderar e fazer de conta que não existe, né? Rola um discurso, de vez em quando acontece um discurso de que assim, não, as mulheres já chegaram no patamar dos homens, tá tudo certo, hoje em dia tem igualdade de acesso ao trabalho, as mulheres estudam, as mulheres trabalham fora de casa, as mulheres votam. Existe algumas coisas já conquistadas, como por exemplo o direito ao voto é uma delas, mas nós percebemos ainda desigualdade salarial com pessoas dentro do mesmo cargo. Nós percebemos que temos hoje um país que é composto, pouco mais da metade do país é composto de mulheres. E aí, quando a gente olha para esses espaços de poder, como por exemplo a Câmara dos Deputados, quantas mulheres estão lá? O que aconteceu no meio do caminho desse acesso que essas mulheres não conseguem chegar a esses espaços de poder? Quando a gente vai vendo a liderança de grandes empresas, quantas são mulheres? Existem, não estou dizendo que não existem, assim como existem deputadas mulheres, vereadoras mulheres. Mas se nós olharmos que as mulheres, nós somos a maioria da população, e nós não estamos nesses espaços, o que aconteceu no meio do caminho? Significa que o machismo e a misoginia não estão resolvidos entre nós. Precisamos refletir sobre isso. Mulher agredida até desmaiar e companheira presa pelo crime em Cosmópolis. Essas situações são as situações que podem chegar nos serviços de saúde, nos diversos contextos de trabalho em que a gente vai se inserindo. Segundo a PM, ela recebeu socos, chutes, mordidas e foi enforcada na frente da filha do casal. A gente percebe que aqui, o que autoriza? Qual é o direito que esse homem tem de agredir essa mulher para chegar nesse ponto? E na frente ela recebeu socos, mordidas na frente da filha do casal, né? Então, é uma prática de violência que violenta não só aquela mulher, né? Ela é o principal alvo, mas a gente vê ali uma criança que é filha do casal e que presencia essa atitude também. Então, essa reportagem é de 2020, de fevereiro de 2020. Eu não conseguiria trazer para vocês todas que nós vamos encontrando no Google e nos jornais diariamente, né? Se vocês quiserem dar uma olhada, digitem lá violência contra a mulher, notícias de violência contra a mulher, feminicídio, que vocês vão constatar como que isso é frequente, né? Como que isso é recorrente. Daí vamos para a intolerância religiosa. O conceito diz que intolerância religiosa é a discriminação contra as pessoas e grupos que têm diferentes crenças ou religiões, e é marcada principalmente pelas atitudes agressivas e ofensivas. Quando pensamos na intolerância religiosa, é uma ideia de dominação, de que tem religiões que são boas, tem outras que não são. Tem religiões que são certas, tem outras que não são. Então, se eu considero a minha certa, eu tenho que ir lá destruir o templo, o espaço, os objetos daquela outra religião, porque aquilo ali para mim não é certo. Hoje o Brasil é um país composto, né, pelo censo do IBGE, por maioria que se reconhece como pessoa cristã, e por esse mesmo censo do IBGE, as religiões que mais relatam violências, discriminação e preconceito são as religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé.
outras também, né? Os muçulmanos no Brasil, vocês vão ver uma reportagem daqui a pouquinho, uma chamada de reportagem que fala disso. Os muçulmanos, judeus, são pessoas que também relatam sofrer preconceito e discriminação dentro do Brasil. Mas ainda prevalece, os números ainda são mais expressivos com as religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé. E isso também está atrelado à nossa herança cultural racista com pessoas negras, né? Porque essas religiões de matriz africana, elas trazem muitos elementos da cultura africana. E aí, num país que passou 300 anos desumanizando tanto a cultura, quanto as pessoas, quanto as práticas, desumanizando esses seres que vieram da África, não é de se espantar que ainda exista dentro dessa cultura uma ideia de que essas práticas, que têm uma origem, né, uma raiz africana, elas ainda sejam inferiorizadas, violentadas dentro desse território. A gente percebe que essa violência específica está atrelada ao processo histórico do Brasil. É importante lembrarmos também que em outros países a gente percebe, por exemplo, violências com pessoas cristãs. Em outros países que tem a maioria das pessoas se reconhece como sendo de outra religião, professam outro tipo de fé, a gente também toma conhecimento de casos de intolerância religiosa contra pessoas cristãs. Mas nós estamos falando da realidade do nosso território. E é importante pensarmos também que estamos aqui falando que a maioria do país se reconhece como cristã e que a gente percebe pelos dados que as pessoas que mais sofrem preconceito são de matriz africana, né? Então isso significa que o cristianismo é ruim? Não. Não é disso que nós estamos tratando aqui. Nós estamos tratando de um uso que as pessoas fazem da religião para dominar, para inferiorizar, para desumanizar o outro, para achar que eu tô certo e o outro tá errado. Então, a forma como se utiliza é que é o problema. A forma como se faz uso é que se torna problemática. Terreiro, as notícias. Terreiro de Candomblé é depredado em Nova Iguaçu e religiosos são expulsos. Testemunhas acusam traficantes. Parênteses, isso é uma chamada de uma reportagem. E aí aqui está dizendo que testemunhas acusam traficantes. A reportagem não está dizendo que tem algum inquérito concluído de que foi, de fato, algum traficante, né, da região. Mas as testemunhas, pessoas que testemunharam, disseram isso. Baixada Fluminense registrou 30 ataques a centros em 2018, segundo Comissão contra a Intolerância. Fica a pergunta de novo, né, gente, que eu estava fazendo quando a gente falava da homofobia. Por quê? Porque se eu não considero aquela prática algo que eu queira ir lá fazer, saber, praticar, mas por que eu tenho que ir lá destruir também? É a pergunta que fica, né? Por quê? Por que destrói-se as coisas do outro? Para a gente lembrar que não são só com religiões de matriz africana, eu trouxe aqui uma chamada de reportagem que fala sobre os muçulmanos. Muçulmanos estão entre as principais vítimas de intolerância religiosa no Rio. Então, a gente no YouTube tem alguns vídeos, né, que vão documentários mesmo que foram produzidos, e um deles que traz a intolerância religiosa, mulheres que utilizam, né, a vestimenta de uma mulher muçulmana, tipicamente muçulmana, e aí passa na rua, parece que aquela mulher se torna uma vitrine, o pessoal quer tirar foto, fica perguntando de onde veio, torna aquela pessoa ali
uma vitrine mesmo, né? Um espetáculo, e aí constrange, em alguns momentos ataca. Tem mulheres que relatam, né, que já receberam ameaças de serem apedrejadas. Então, nós vamos percebendo como isso é complicado de você não conseguir olhar para outra pessoa e entender que é a vivência dela, que não te cabe entrar naquilo ali, julgar aquilo ali, que ela não precisa do seu julgamento. Existe uma tendência, infelizmente, de que os muçulmanos eles são associados ao terrorismo, né? Porque existem alguns grupos terroristas que se reconhecem como pertencentes a, ao islamismo, por exemplo. E aí isso faz com que seja criado, de certa forma, um estigma, né? Uma marca de que todas as pessoas muçulmanas então são terroristas. Não faz muito sentido, certo? Aqui, vamos lá. Homem é vítima de intolerância religiosa. Um autônomo de 57 anos foi xingado, levou chutes, socos e teve o quipá, boina de uso religioso, cortado com canivete por rapazes. O quipá é utilizado por judeus. É uma boina, né, que a gente às vezes vê, né, alguém utilizando. E outro momento, eu não tenho muito o que dizer, a não ser perguntar por quê. A pessoa tá lá usando a vestimenta, o que é importante para ela, o que está dentro das coisas que ela acredita. Por que isso aqui? Por que esse tipo de prática, né, ainda acontece? Por que alguém se considera tão superior ao outro assim e no direito de invadir esse espaço? Aqui tem as referências, né, gente, das notícias aí, de onde estão os significados de cada termo. Essas temáticas são de extrema importância quando nós pensamos que nós vivemos, nós nascemos e crescemos numa sociedade, enquanto brasileiros, né, numa sociedade que, vocês viram aí nessas reportagens, ainda reproduzem misoginia, machismo, racismo, xenofobia, intolerância religiosa, a homofobia. Então, estamos em alguns momentos mergulhados dentro desses processos e precisamos nos colocar nesse processo de reflexão. Então, esse conteúdo, essa discussão dentro da disciplina de ética serve também para nos provocar, porque enquanto pessoas profissionais que estão se formando para atender outras pessoas, é preciso eu entender, compreender, aceitar, internalizar que eu vou lidar com a diversidade e que as pessoas têm direitos de serem respeitadas. As pessoas têm direito de serem consideradas em sua humanidade. E uma prática ética, ela não se faz separada dessas reflexões sociais, tanto do sofrimento que essas pessoas podem, esses grupos podem, né, vivenciar, quanto a minha própria reflexão enquanto profissional para que eu não trabalhe na reprodução da discriminação e violência de grupos que são inferiorizados já socialmente há tanto tempo, né? São marginalizados aí. Bom, é isso. Finalizamos aqui nessa discussão. Estou à disposição de vocês. Se cuidem e até mais. Uma retificação. No momento em que é explicado o conceito de homofobia, foi dito que a maioria das pessoas vivencia a heterossexualidade. Para sermos mais assertivos nessa forma de se expressar, considerar a retificação para a maioria das pessoas em um relacionamento afetivo, segundo o censo do IBGE, se reconhece dentro da heterossexualidade.